Bom dia, pessoal. Luciana Borges, Davidson Carlos. Sejam bem-vindos. Em minutinhos já vamos iniciar a nossa live e agradecemos a participação de vocês. Nosso amigo Davidson Carlos aí, lá de Malagacheta, que está nos assistindo aí direto dos Estados Unidos. Muito obrigada pela presença e vamos aprender juntos aí um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre pensão alimentícia. Que não estou conseguindo mandar a pessoa do setor. Você precisa aceitar? Não, você não. O link para o pessoal do setor é esse aqui, ó. Tá, mas eu não consigo mandar. Clica nesse tiro. Clica em cima dele e vai ficar azul. Copia ele. É isso, fica escrito. Entendeu? Vai dar uma olhada. Olá, pessoal. Nós vamos iniciar então a nossa live sobre pensão alimentícia. São os 10 mitos e verdades, são 10 mitos dentro, 10 temas dentro dos quais nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a pensão alimentícia. Nós sabemos que o tema pensão alimentícia é um tema muito espinhoso, é um tema que gera muitas dúvidas e um tema que é muito delicado, porque envolve direito penal, envolve obrigação de prestar os alimentos. Muitas vezes, os genitores, as pessoas que prestam os alimentos, eles não, por ter dúvidas sobre o tema,
não conseguem fazer a ação de forma correta ou da forma que foi estipulado na sentença judicial, ou mesmo por um acordo entre as partes. Enfim, é um tema muito que gera muitas controvérsias e nós vamos esclarecer algumas delas aqui para que no dia a dia de quem paga a pensão alimentícia, quem recebe a pensão alimentícia, venha sanar essas dificuldades e, é claro, harmonizar, né, para quem paga, para quem recebe, porque a intenção é preservar os direitos do povo, não é mesmo? O nosso amigo Ligório, direto de Discotec, que está nos assistindo, lá da MA Premolgado, muito obrigada pela presença. E vamos lá então aprender. O nosso primeiro tema, o primeiro tema da nossa live é um questionamento que tem chegado muito para nós no escritório, que é: meu filho fez 18 anos, então eu não tenho mais que pagar pensão. Muitos genitores que prestam alimentos, eles têm essa dúvida, que se o filho já fez 18 anos, então não existe mais a obrigação de prestar os alimentos. Acontece que não é bem assim que na prática funciona. Mesmo que o credor dos alimentos, ou seja, aquele filho que recebe os alimentos, já tenha completado os 18 anos, o pai não pode parar automaticamente de prestar esses alimentos. Inclusive, tem uma súmula, a súmula 358 do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça do STJ, que fala o seguinte: o cancelamento da pensão alimentícia ao filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante um contraditório, ainda que nos próprios autos. O que essa súmula quer dizer? Se o pai que quer parar de pagar a pensão ao filho que completou os 18 anos, ele não pode simplesmente parar de prestar o dinheiro. Ele vai mover uma ação judicial chamada exoneração de pensão, na qual ele vai provar que o filho já fez 18 anos e que o filho não necessita mais desses alimentos. E como o filho não necessita mais desses alimentos, o juiz verificando isso dentro dessa ação, aí sim o juiz vai decidir a favor desse genitor para que ele pare de prestar esses alimentos. E aí ele vai poder, então, parar de pagar a pensão sem que isso gere para ele nenhum tipo de problema social ou possível execução, por exemplo. Então, como já expliquei, isso é um mito. O meu filho fez 18 anos, mas eu ainda tenho que pagar a pensão até que eu mova uma ação de exoneração de pensão e o juiz, então, me autorize, determine por sentença que eu pare de prestar esse movimento. Uma outra dúvida muito comum é: há 7 anos, o pai do meu filho não paga a pensão. Eu posso receber todos esses atrasados? Sim, essa é uma verdade. Porque o direito à alimentação é um direito urgente, né, e assegura a vida da garantia de sobrevivência ao alimentando quem recebe os alimentos. Então, com a falta de pagamento desses alimentos, é possível executar esse débito por meio da ação de execução de pensão alimentícia. E essa ação, ela pode ser movida por 2 ritos. Pelo rito da prisão do devedor, que aí eu vou cobrar só os últimos 3 meses vencidos, mais o que for vencendo no curso da execução durante o processo, enquanto o processo estiver tramitando isso. E eu posso também pelo rito da penhora, que é uma coerção, onde pode haver concessão dos bens do devedor para se receber esse dinheiro. E pelo rito da penhora, que é o rito da
coerção patrimonial, poderá haver a penhora online, que é acesso a contas bancárias do devedor de pensão, onde o juiz vai mandar penhorar o valor até cerrado débito. E também FGTS, e a penhora do salário, ela pode acontecer somente até 50% dos bens do devedor. Em último caso, o nome do devedor pode ser será, pode haver uma restrição do passaporte, uma suspensão do direito de custeio, do cartão de crédito, dentre qualquer outra medida que o juiz entender necessária para coibir o devedor a pagar esses alimentos atrasados. Só que, para se cobrar os 7 anos de pensão que estiverem atrasados, o filho necessariamente tem que ser menor. Porque aquele filho que fez 18 anos e ainda recebe a pensão do pai, esse filho, se ele tiver pensão atrasada para receber, ele só poderá cobrar os últimos 2 anos. Porque com relação aos outros anos, se passar desses 2 anos, vai ter ocorrido a prescrição. Já no caso do filho menor, ele pode cobrar todos os anos que tiverem atrasados, porque contra o filho menor não corre prescrição. E esse é o impedimento do Código Civil. Não corre prescrição enquanto a criança menor de 18 anos recebe pensão. Então, se eu tenho um filho menor e tenho 7 anos de pensão atrasados, eu posso cobrar. Se o filho é maior, eu só posso cobrar por meio da ação de execução dos 2 últimos anos e o que for vencendo durante o processo. Dando continuidade, né, da nossa live. Boa tarde, bom dia, né, para todo mundo, nesse horário de almoço aí. Vamos aprender um pouquinho, né, um pouco mais sobre os mitos e verdades da pensão alimentícia, como a doutora Márcia mencionou. Um grande questionamento que as pessoas, a maioria das pessoas tem, só pode executar pensão atrasada. Pessoal, continuando aqui com os nossos temas, o tema número 3, que é uma dúvida também muito comum. Só pode executar a pensão atrasada quando tiver 3 meses em atraso. Isso é uma crença comum e ela é muito até divulgada na mídia e divulgada de forma equivocada, porque não é necessário esperar 3 meses para efetuar a cobrança da pensão alimentícia. Na verdade, esse é o maior mito de todos. Por quê? Quanto antes se executar uma pensão alimentícia atrasada, melhor. Porque se eu vou executar pelo rito da penhora, eu só posso executar os últimos 3 meses. Não é necessário esperar vencer 3 meses para executar. Mas, pelo rito da prisão, eu só posso executar 3 meses. Então, se eu deixar passar mais de 3 meses para mover essa execução, eu vou perder os meses que passar de 3, eu só vou poder cobrar 3. Então, se eu tiver 6 meses atrasado, por exemplo, eu vou perder 3 meses. A não ser que eu faça pelo rito da penhora. Então, o que acontece? Tem 1 mês de atraso da pensão alimentícia. De acordo com o artigo 528, parágrafo 7 do Código do Processo Civil, já posso executar. 1 mês de atraso já é o suficiente para executar. Mas o que acontece na prática?
Muitas mamães que recebem a pensão, às vezes quem está prestando alimento atrasou 5 dias, não avisou, não falou nada, deveria haver uma comunicação, mas não houve. O que acontece? O alimentando já acha que tem que executar, são 5 dias. Bom, 5 dias é um prazo assim muito conflitante, né? Discrepante para poder se fazer uma execução. Então, aí tem que haver um bom senso entre as partes para que vão conversar. Atrasou 5 dias, qual que é o motivo? Não, eu vou pagar tal dia. Então, espera. Agora, deu um mês, continua sem haver a participação do pagamento, aí já pode cobrar. Mas essa questão de dias é mais uma questão de consenso. Não é que não possa cobrar, pode cobrar. Mas se tem menos de um mês, é só uma questão de dias, é uma questão de considerar o bom senso entre as partes, para ver o que aconteceu, por que a pensão está 5 dias, por exemplo, atrasada. Mas, como eu mencionei, isso é um mito. Eu não preciso esperar 3 meses para executar uma pensão alimentícia que esteja atrasada. O nosso próximo tópico, que esse é uma verdade, é quando o percentual da pensão é baseado no salário mínimo, tem que reajustar a pensão toda vez que o salário mínimo for reajustado. Isso é uma verdade. É uma verdade que gera muita dúvida, porque alguns alimentandos, o juiz fixa lá 30% do salário, por exemplo, aí dá o salário do ano passado, por exemplo, dava R$ 330. E ele acha que tem que ficar pagando R$ 330 ad eterno. Vou ficar pagando sempre R$ 330. E, na verdade, não é assim que funciona. E a pensão, ela tem que ser reajustada de acordo com o salário mínimo, é 30% do salário mínimo daquele ano, é 40% do salário mínimo daquele ano. Porque esse pouquinho que não é pago, não é reajustado, se quem recebe os alimentos juntar esses valores e fazer uma execução só do que ficou faltando para complementar o percentual determinado por sentença ou mediante acordo, pode ser feita a execução. O juiz vai descontar o que já foi pago, mas vai mandar pagar o que está faltando. Então, para não correr o risco aí, quem presta alimentos ser executado para complementar os alimentos, então vamos ficar atentos a essa dica e sempre que o salário aumentou, faz a conta ali sobre o percentual que você tem que pagar e pague o valor reajustado de acordo com o salário mínimo que estiver vigente naquele ano. Olá, pessoal. Novamente, né, nós tivemos o áudio. Então, dando continuidade aqui, não trabalho de carteira assinada. Sendo assim, não tenho que pagar pensão. Essa é uma justificativa que a maioria daqueles que têm que pagar pensão, muitos gestores acreditam que pelo fato de não trabalhar em assinado, de fazer CPF assinada e recebendo o direitinho, eles não têm a obrigação de prestar alimento, usando isso justamente nessas palavras. Eu não trabalho de carteira assinada, eu não tenho que pagar essa pensão. Ocorre que mesmo que o genitor não tenha carteira assinada, o CPF dele não esteja assinado, o dever de prestar alimentos ao filho é obrigatório. Ou seja, não estar de carteira assinada não é justificativa. Isso é um mito. Acreditar que não assinando a carteira a pessoa fica livre do pagamento é um mito muito grande. E atenção, a nossa legislação ela não determina um valor exato para o pagamento da pensão. A regra geral prevê que o valor da pensão deve ser determinada de acordo com a possibilidade da pessoa que vai pagar com a necessidade da pessoa que vai receber. E isso é analisado
qual é a necessidade daquela pessoa para receber os alimentos, o quanto ela precisa para se manter, e qual é a real condição daquela pessoa que paga os alimentos. Ela consegue pagar determinado valor para essa pessoa? Isso tudo é ponderado por mim. Outro assunto também muito polêmico: se os pais não pagam pensão alimentícia, os avós são obrigados a pagar em seu lugar? Aqui nós estamos falando de uma grande verdade, por incrível que pareça. A lei garante ao menor o direito de ingressar com os avós, né, de entrar com uma ação com os avós, caso seus genitores não tenham condições de prestar alimentos total ou parcialmente a cada criança. A súmula 596 do STJ, ele diz que a obrigação alimentar dos avós, ela tem uma natureza complementar e subsidiária. Somente configura no caso da impossibilidade total ou parcial do cumprimento pelos pais. O Superior Tribunal de Justiça entende que para a hipótese chamada dos avós, ambos os pais eles não podem ter condições financeiras para conseguir pagar os alimentos, para arcar com aquele valor, o que deve ficar provado no processo. Isso não pode ser somente um argumento usado. Provar que os pais realmente não têm condições nenhuma de arcar com os alimentos dos filhos. Se um dos pais tiver uma condição de sustentar o filho, mesmo que o outro não tenha, os avós não poderão ser forçados a pagar. Por exemplo, a mãe não consegue pagar os alimentos, ele não consegue pagar uma pensão, não consegue ficar o filho. Mas já o pai, ele tem um emprego melhor. Então, ele vai conseguir pagar esse alimentos sem ter que chamar os avós para que cumpram essa obrigação. A obrigação dos avós de prestar alimentos, nessas hipóteses, deriva de um princípio do direito de família chamado de solidariedade familiar, pelo qual atende quem compõe uma família deve estar, principalmente pais e filhos, e, no caso, avós e netos. É importante nós frisarmos aqui que a obrigação dos avós ela é subsidiária à obrigação do genitor alimentante, ou seja, é necessário que exista comprovação da impossibilidade do pagamento dos alimentos para que essa obrigação possa ser transferida para os avós. Porque, às vezes, o pai fala assim, eu não tenho condição, então eu vou entrar com o avô. Mas o pai tem condição, ele só está se furtando de fazer esse pagamento. Você precisa realmente comprovar ali no processo aquela pessoa não tem como pagar, aí sim chamar os avós, porque eles estão no segundo ano subsidiariamente como um auxílio para aquele genitor que não consegue pagar os alimentos. A mãe do meu filho não me deixa visitá-lo. Tenho que pagar pensão? Tem aqueles casos em que a mãe não deixa que o genitor tenha convivência com a criança. E, por isso, devido a esse fato, o genitor acredita que ele não tem a obrigação de pagar pensão. Só que aqui nós precisamos ter uma atenção maior para esse caso. Por quê? É necessário esclarecer que pensão alimentícia e direito de convivência, que é o que é normalmente chamado de visitas, são duas coisas completamente diferentes e elas não se comunicam judicialmente. O que isso quer dizer? Não existe um embasamento legal para que a mãe prive pai e filho de conviverem. Por isso, o genitor ficará autorizado a não pagar pensão, ou seja, se a mãe privou o pai de conviver com o filho, ele acredita que não terá que pagar pensão, não existe nenhuma lei nesse sentido. A pensão é uma coisa, o direito de visitas é outra história. E
O entendimento da justiça é que as duas questões elas não se misturam. Por isso, elas são analisadas separadamente e em ações individuais. Então, nesse caso, nós estamos falando de um mito. A mãe que não deixa o filho ter convivência com o pai, e assim o pai acredita que a questão de pagar. Isso é um mito. Não é assim que na prática funciona. A obrigação de prestar alimentos ela é independente do pai ter ou não garantido o seu direito de convivência com o filho. Caso exista essa situação que a mãe não permite o pai exercer o seu direito de convivência com o filho, do filho também de ter esse direito com o pai, esse genitor que se viu privado do seu direito, ele pode ingressar judicialmente com uma ação para regularizar essa situação. Ele pode pedir a regulamentação das visitas, o direito de convivência para que ele possa exercer esse direito junto ao seu filho. Mas isso não o autoriza de forma alguma a se furtar, ou seja, a deixar de pagar a pensão, de prestar assistência material ao filho por estar sendo privado pela mãe de não conviver com ele. Minha filha está vivendo em união estável. Não preciso pagar pensão. Aqui nós estamos falando de uma verdade. Os filhos que recebem pensão alimentícia, em sua grande maioria, eles têm recebido no momento em que vai ocorrer a exoneração, porque aquela ajuda mensal que o pai presta, aquela assistência, melhor dizendo, que o pai presta, ela é de grande valia para todo filho que recebe essa pensão. E isso, às vezes, gera situação de revolta do filho que deixou de receber pensão, às vezes até mesmo da mãe, que fica revoltada por causa do filho que recebia pensão e agora não vai receber mais, enfim. Mas quando o credor de alimentos, aquele que recebe os alimentos, ele passa a viver em união estável, ele perde essa pensão alimentícia. Então, né, como eu mencionei, nós estamos falando de uma verdade. O Código Civil, no artigo 1708, ele preceitua esse tema, ele traz uma determinação a esse tema. O artigo 1708 ele fala o seguinte: com o casamento, a união estável ou concubinato do tutor, cessa o dever de prestar alimentos. Então, fica claro que casamento, união estável, ela vai extinguir o direito de continuar recebendo os alimentos. Então, nesse caso, o filho ou a filha que contrair matrimônio ou a união estável, eles realmente não podem exigir continuar recebendo a pensão. Porém, o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, como já mencionado no tópico anterior, só poderá suspender o pagamento depois que fizer a ação de exoneração de pensão, exoneração de alimentos. Porque caso ele não faça essa ação e deixe de pagar por conta própria, pode ser demandado judicialmente por uma ação de penhora, como eu mencionei no tópico anterior, quando nós falamos desse tema. Nas férias, meu filho fica comigo. Não preciso pagar pensão? Essa é uma dúvida muito comum, né? Principalmente com aqueles genitores que não residem com o filho, né? Pegam para passar as férias, as férias escolares, ou feriados colocados. Ocorre que isso é um grande mito. A pensão deverá constar se paga, mesmo se o passar todo o período de férias com o genitor ou genitora. Por exemplo, o período de férias é ali em janeiro. Seu filho ficou o janeiro inteiro com você, todos os dias. Ele ficou ali com você, na sua casa. Mesmo assim, esse janeiro você deve pagar. O objetivo da pensão alimentícia é auxiliar o menor no que tange as suas despesas, com alimentação, educação, saúde, vestuário, moradia, lazer. E o fato do filho estar o período das férias escolares com o genitor, né, com o pai, não exclui essas responsabilidades. As contas que o menor tem, elas continuam indo. Água, luz, a internet que a gente precisa, a moradia
matrícula, material escolar, isso tudo continua. Essas despesas continuam. Então, o fato do seu filho passar as férias com você não te deixa, não te permite deixar de pagar a pensão. Então, isso é um mito. E ainda tem mais uma prerrogativa, que caso você não pague essa pensão por motivo que seu filho estava com você no período das férias, esse valor pode ser executado. A Ana Paula Rodrigues nos perguntou o que é feito quando o pai não tem emprego fixo. Ana Paula, inicialmente, obrigada pela participação, presença. E respondendo à sua pergunta, quando o pai não tem emprego fixo, movida uma ação de alimentos, ele vai alegar que não tem emprego fixo. Só que, normalmente, a pensão alimentícia ela é fixada sobre um salário mínimo. Aí é fixado um percentual, de acordo com a possibilidade do pai de prestar esses alimentos e a necessidade da criança de recebê-los. O juiz vai, então, fixar um percentual de 20, 30, 40%, 50%, não existe um percentual X determinado, de acordo, como eu mencionei, com a possibilidade. Então, independente desse pai ter um emprego fixo ou não, foi fixado, por exemplo, um percentual de 30% do salário mínimo, o pai vai pagar esse percentual, 30% do salário mínimo. Tenha ele emprego fixo, não tenha ele emprego fixo. Isso não é considerado na hora de fixar a pensão. O juiz não considerar esse pai aqui não tem emprego fixo, aquele pai tem, então esse paga, aquele não paga, não. Os alimentos, eles são prestados de acordo com o percentual fixado em lei, fixado em sentença, mediante a dos alimentos, e o pai, mesmo se ele trabalha como autônomo, ele trabalha por diária ou quinzenalmente, ele, não interessa a forma que é o pagamento dele, não tem a CPS na empresa como um salário X. Ele vai pagar, ele tem a obrigação de prestar os alimentos que foi fixado em sentença, independente dessa situação. Continuando aqui aos nossos mitos e verdades, nós vamos falar agora de um mito. Paguei pensão 18 anos e descobri que não sou o pai da criança. Eu posso receber esse valor de volta? Muita gente acredita que, pelo fato de, depois de 18 anos pagando pensão, ter descoberto que não era o pai biológico da criança, dá a ele o direito de reaver esse valor pago. Na verdade, isso é um mito, porque os alimentos, a pensão alimentícia, ela tem caráter alimentar. Então, não tem como pedir o reembolso, porque esse dinheiro que paga, esses alimentos que foram prestados, já foram consumidos. Não tem como a mãe pegar de volta o que foi pago e reembolsar. Nesse caso, então, não tem como. Não é possível reaver esse valor não pode ser devolvido. Portanto, o pai que pagou essa pensão 18 anos e descobriu não ser o pai biológico, quanto a isso, ao reembolso desse valor, ele não pode fazer nada. Porém, existe uma luz aí no fim desse túnel. O que acontece? Caso o pai que pagou essa pensão 18 anos e não é o pai biológico, comprove que esse fato, o fato de descobrir, porque ele tinha um vínculo com esse filho, ele acreditava realmente ser o pai, tanto que exerceu as obrigações de pai, conviveu 18 anos acreditando ser o pai dessa pessoa, e não era, descobriu que não era, ele pode pedir uma indenização por danos morais para a mãe da criança e não para a criança. Os alimentos, eles não são devolvidos, mas ele pode ser indenizado por danos morais, caso ele comprove o abalo, ele comprove o dano sofrido com relação a essa situação.
E nesse caso também, até se o pai descobrir antes dos 18, ali quando ele tiver uns 10, uns 15 anos, esse procedimento também pode ocorrer. O Rodrigo Rios Machado, né, foi até o nosso professor aí da faculdade, muito feliz de ter a sua presença aqui, muito obrigada pela participação. Ele perguntou o seguinte: se a transformação da guarda unilateral em guarda compartilhada, ela permite a redução do valor da pensão? Não. Nesse caso, não, porque a diferença entre guarda compartilhada e guarda unilateral é só a forma que os pais vão exercer direitos e obrigações com relação a essa criança. Na guarda unilateral, o genitor que detém essa guarda, ele toma sozinho todas as decisões com relação à vida da criança. Já na guarda compartilhada, o genitor que não detém a guarda vai conviver mais com essa criança e vai tomar as decisões com relação à vida dessa criança junto com o genitor que detém essa guarda. Mas isso não autoriza, não é motivo para que seja feita uma redução no valor pago a título de pensão alimentícia. O que justifica a redução do valor percentual pago a título de pensão alimentícia seria a condição da pessoa que paga ter por um motivo de saúde, ou seja, qualquer outro motivo que justificasse que a situação dele financeiramente teve um abalo e que esse abalo foi para menor, ou seja, ele tinha X bens, ele tinha um salário de 5 mil reais, por exemplo, e aí ele foi demitido desse emprego e passou a receber um salário de 2 mil reais em outro emprego. Então, aí sim, é uma justificativa para que esse valor venha a ser reduzido. Porém, esse valor também não pode ser reduzido por conta própria. O genitor que paga essa pensão, ele não pode reduzir esse valor por conta própria. Vai entrar com uma ação judicial de revisional de pensão, explicando essa situação, demonstrando para o juiz que a situação financeira dele teve uma modificada, que ele não tem mais condição de continuar prestando alimentos da forma que prestava, e aí sim pode haver essa redução. A filha do meu esposo completou 18 anos em janeiro, pois a mãe dela falou que ele ainda tem que pagar pensão esse ano. Cristiane, muito obrigada pela participação. Cristiane, a situação nesse caso, como eu mencionei no tom do respeito, o pai do seu esposo, ele vai ter que entrar com uma ação judicial de exoneração de pensão e comprovar que a filha dele já completou a maioridade e que ela já trabalha, que ela não tem mais necessidade de continuar recebendo essa assistência que ele presta em forma de pensão alimentícia. Só que aqui vale lembrar que, caso essa filha que recebe pensão, ela ingresse numa faculdade, o pai vai continuar prestando essa assistência até que ela conclua o curso. Mas esses casos, eles são analisados de acordo com o caso concreto, ou seja, é cada caso, o caso específico. Se mesmo ela estando estudando, fazendo um curso técnico ou superior, ela trabalhe e ganhe o suficiente para a manutenção própria, o pai não deverá continuar pagando essa pensão. Mas vale lembrar que ele não pode deixar de pagar por conta própria. É preciso também, né, que vocês procurem um advogado da confiança de vocês que vai analisar o caso, vai analisar a situação da sua filha, a situação do seu esposo, e dar para você, né, para a sua família, a melhor solução, qual o melhor caminho e a melhor atitude a tomar. A Ana Paula Rodrigues, ela perguntou o seguinte: em qual situação o pai pode perder o direito de ver o filho? Então, Ana Paula Rodrigues, obrigada pela participação. Isso é uma questão bem complicada e bem complexa. Porque o direito, né, de convivência, ele é entendido pelo direito de família como o bem-estar da criança. E o pai só pode perder esse direito a partir do momento que a criança está sendo prejudicada. Por exemplo, ela está tendo abalos psicológicos, ela está sofrendo agressões
todas as provas, você ingressa com uma ação pedindo a suspensão do direito de convivência ou uma convivência assistida, né, que é onde o juiz vai determinar que uma assistente social acompanhe essa visita para garantir que o seu filho ou a sua filha, para que essa criança não sofra nenhum dano. Mas este também, como o caso anterior, necessita da procura de um advogado para que possa te auxiliar, te indicar qual a melhor forma de. Uma situação também que pode ocorrer dar direito aí à perda do pai de conviver com essa criança, ou da mãe, porque às vezes é o pai que detém a guarda, então, que faz com que o genitor que não detém a guarda venha a perder o direito de conviver com essa criança, seria o caso de alienação parental. Seria o caso de estar prejudicando a criança fazendo alienação parental. Por exemplo, quando a mãe fala para o filho assim, o seu pai não vem te buscar não, porque ele vai sair com a namorada, ele prefere namorada do que você. Ou quando o pai fala, sua mãe prefere ir para a festa, para a balada, com os amigos, sua mãe não cuida de você, sua mãe não te quer, ela não gosta. Quando um genitor fica denegrindo a imagem do outro perante a criança, ou um familiar com quem essa criança convive. Então, nesses casos também, como a doutora Ana mencionou, tudo devidamente comprovado, pode sim ensejar a perda do direito de convivência com essa criança ou uma convivência assistida por um profissional determinado judicialmente. A Cristiane, agradecendo pelo esclarecimento, nós que agradecemos pela sua participação, Cristiane. O Isaías Ribeiro está nos parabenizando pela a live, muito obrigada. Nós que agradecemos a participação de vocês e é muito enriquecedor para nós poder compartilhar essas questões, principalmente essas questões que envolvem menor, essas questões de família, que são questões que é comum, costuma ser uma dor comum. A nossa sociedade tem muitas crianças que convivem só com um dos genitores e que passam por essas situações, direito de convivência, direito de receber alimentos, já chegou a hora de exonerar esses alimentos, já fez 18 anos, não precisa mais, ou que tem alimentos atrasados, e como a doutora Ana mencionou, em todos esses casos, procure um advogado especialista em direito de família para te auxiliar, para te mostrar qual que é o melhor caminho, o que é melhor, quais são as provas que eu preciso produzir, o que eu preciso demonstrar para o juiz entender a minha situação nesse caso, porque cada caso é uma situação muito peculiar, muito específica, que envolve emocionalmente toda uma família e especialmente as crianças. E como a doutora Ana mencionou, no Instituto de Direito de Família, as crianças, elas têm o seu bem-estar, ele vem primeiro, ele vem acima de qualquer outra situação. Então, tem que ser analisado com muito cuidado, com profissionais responsáveis da área, para que não venha gerar nenhum prejuízo, especialmente para a criança. Geraldo Júnior, nosso professor do coração, está nos parabenizando pelas pontuações feitas. E eu quero deixar registrado aqui, agora já tem em outras oportunidades, podemos falar isso para ele pessoalmente, mas é uma pessoa que faz parte da nossa história, principalmente aí no processo civil do direito. É um sócio, assim, um sócio honorário do escritório, que a gente é uma pessoa que faz parte do nosso crescimento, é um brilhante professor, brilhante profissional, e que fez parte da nossa história, e faz parte da nossa história, fez parte da nossa vida acadêmica, faz parte da nossa história hoje. O meu muito obrigada, e muito obrigada pela participação. Isaías Ribeiro, a minha ex não deixa eu pegar as minhas filhas e tudo que falo com ela fala com a minha filha. Bom, nesse caso, Isaías,
você vai precisar verificar se o que você fala para ela e, e ela fala para as suas filhas são coisas que caracterizam uma alienação parental, por exemplo. Porque, como eu mencionei, a criança, dentro dessas situações, é um cristal ali que deve ser preservado com muito cuidado devido ao valor que tem. É um diamante, na verdade. Não é nem um cristal, é um cristal porque se quebra muito fácil, mas é um diamante pelo valor que tem. Então, essa criança, esse menor que recebe, que tem a convivência com o pai, e às vezes está sendo prejudicado pelo fato do genitor não conseguir, os genitores não conseguirem se entenderem entre si, a criança não pode ser prejudicada por essa situação. Então, você precisa procurar um advogado especialista, levar o seu caso, explicar com mais detalhes o que seriam essas coisas que você fala para a mãe dela e que a mãe dela fala para ela, o que isso está gerando na cabeça da sua filha, para que então você possa, juntamente com as orientações do seu advogado, do advogado que você escolher, tomar as providências necessárias. Até mesmo exigir, junto à justiça, o direito de convivência com a sua filha após a análise. Rodrigo Rios, não há necessidade de ciúmes, sabe por quê? A doutora Ana é especialista em direito penitenciário, era a sua área na faculdade. Nós não esquecemos de sua pessoa. Temos aqui no escritório especialidade em direito de família, em direito civil, processual e previdenciário. Então, sim, a sua contribuição na nossa formação ela é indiscutível. Você, senhor Geraldo, todos os outros professores que tivemos, todos estão assim guardados com muito carinho, porque são por vocês que estamos aqui, pelos ensinamentos de vocês, pelas instruções, pela amizade, pelo direcionamento, pelas pessoas que, acima além de professores, além de orientadores, foram amigos, tiveram presentes em momentos difíceis ali, foram 5 anos, né, convivendo muito, praticamente, e nós só temos a agradecer. Verdade. E não foi fácil, não. Em cada momento vocês estavam ali conosco. Né? Às vezes nós chegávamos na sala com aquele carinho de eu vou largar isso tanto, e vocês vinham e não, se aqui, nós vamos explicar, você não entendeu, vamos começar de novo. E nós agradecemos a vocês, professores, a todos, né? Porque vocês construíram e constroem profissionais como nós. E tudo que nós temos hoje, nós atingimos e alcançamos hoje, grande parte nós agradecemos a vocês, nos possibilitou, através da transmissão do conhecimento de vocês, a chegar onde nós. E desde já estão convidados para vir aqui conhecer o nosso humilde cantinho e tomar um café conosco. O café sem açúcar, mas é bom. O meu é sem açúcar, ela é bonitinha, ela toma com muito açúcar. Né? A veia da diabetes chega. É assim também, não. Isaías, muito obrigada. Nós que agradecemos mesmo pela participação. E caso tenha algum outro dúvida, se quiser mandar um direct, quiser nos contatar nos nossos canais do Instagram, do WhatsApp, estamos à disposição. A UAB Mulheres, aqui nós estamos parabenizando a live, né, na pessoa da presidente, a doutora Kelly Marinho. Doutora Kelly, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pela participação, pela presença que a senhora tem sempre conosco, pelo auxílio, pelas direções também, conselhos, pela amizade. Muito obrigada mesmo. Isaías, bom trabalho e Deus abençoe o seu dia e que seja mais e mais produtivo. Pode deixar que eu vou mandar no direct, Rodrigo. Vou esperar, hein? Vou cobrar. Pessoal, nós agradecemos a presença de todos. Foi enriquecedor para nós, acredite, muito. É um prazer poder compartilhar esse momento com vocês, porque isso faz parte do nosso crescimento, é um projeto que nós temos de poder divulgar esses conteúdos, auxiliar em forma de esclarecimentos,
essas dúvidas que são as comuns de muita gente, né, as dores, e às vezes não sabem como fazer para resolver. E nós estamos aqui à disposição, como profissionais e como ser humano também, né, para acolher. Então, eu não estou aqui falando contrate o nosso serviço, não é isso. Contrate um profissional que você tenha confiança e que você conhece, que você acredita poder dedicar, entregar o seu caso na mão desse profissional. O nosso papel aqui, como eu disse, é compartilhar esses experiências, porque para nós é um prazer poder fazer. Assim como um dia nós tivemos a orientação e vou citar os dois que estão aqui com a gente, o nosso professor Rodrigo, o nosso professor Geraldo, que compartilharam conosco o conhecimento, que nos ajudaram a andar por esse caminho que nós ainda estamos construindo. Para nós é um prazer poder compartilhar também com as pessoas. Nosso muito obrigada a todos vocês. E obrigada, Isaías. Primeiramente, eu quero, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa live que foi planejada cuidadosamente. Foram feitas pesquisas, de coisas que nós já sabíamos, mas nós queríamos aprofundar mais para passarem com pesquisas. Agradecemos a todos que tiraram um tempinho aí do dia. Nós sabemos que a vida é corrida, mas vocês tiraram um tempinho para nos escutar, para nos ouvir. Às vezes esse tema tão polêmico que é o direito de família, principalmente quando se fala da pensão alimentícia. Agradeço também a todos que nos apoiam, que nos apoiaram, e muito obrigada. Agradeço também a Márcia, que nós nos aturamos há muito tempo. Olha, ela me atura, eu pensei que me amava, estou chocada. Nós nos aturamos há muito tempo, e essa parceria tem gerado frutos, graças a Deus. Tem mesmo jeito de eu contar uma coisa para vocês. Ela casou com meu filho, viu? Agora, de 28 de janeiro, ele está aí falando que me atura. A hora que você tem, se sai hoje uma nova falar com a escola. Vamos lá. E, mais uma vez, muito obrigada a todos. Em breve teremos novidades por aí, lives muito interessantes. Acompanhe as nossas redes sociais e fique ligado, porque em breve nós temos uma surpresa maravilhosa para todo mundo. E eu creio que vocês vão gostar. Vem novidade boa por aí, pode escrever, pode acreditar. Marina, minha maninha do coração, muito obrigada pelo apoio de sempre, pela participação, pela torcida, pelas orações e por tudo, por tanto. Gente, fiquem com Deus, tenham uma tarde abençoada, muito produtiva. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Até mais. Não, tenho certeza que depois a gente encerrar esse vídeo, assim, eu acho que tem uma pessoa depois, né?